esse texto, a consagração nos incentiva a responder à bondade de Deus, Cristo, ou seja, nos chama a consagração total. E uma vida consagrada é uma vida que presta um culto racional, como diz aqui o próprio texto, né? Um culto que é próprio de vidas remidas, vidas gratas a Deus, vidas que buscam a santificação a cada dia. Então, assim, amados, somente por meio da santificação podemos experimentar, discernir a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, como nos fala aqui o texto, né? No versículo 2. Então, que Deus nos abençoe e como santos, né, como federação, nós possamos ser esse vaso de bênção na SAF e que busquemos sempre a consagração de nossas vidas, para assim, com certeza, servirmos ao nosso Deus cada vez melhor. Que Deus assim nos abençoe e nesse momento nós vamos ter, através da nossa irmã Eliane e a Tainá, alguns cânticos, acho que 2, não é? Então, louvemos juntos com elas. Todos me ouvem? Tá baixinho, Li. Tá baixinho? Muito baixinho. Não tô ouvindo nada. Agora vocês nos ouvem? Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Agora a gente vai cantar 2 músicas. Boa tarde a todos. O primeiro louvor é Bom Estarmos Aqui. Isso, aí vocês se aproximem, que fica melhor do microfone, sabe? Tá bom. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Acabou? Não sei como. Hã? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo
Amém. Obrigada a Eliane, a Tainá, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigada, tá? Nesse momento, nós vamos ter mais uma leitura bíblica em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Para essa leitura, eu vou pedir a nossa irmã Fátima Freitas para fazer. Fátima se encontra? Primeira Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Fátima, acho que ela não se encontra. Então, eu vou pedir a nossa irmã Dailde Paula. A Fátima ela está tentando conectar o microfone. Ah, é? Ah, então, desculpa, amada. Vamos esperar mais um pouquinho, então, né? Isso, então vamos esperar. Eu também não a vi. Ah, tá aqui. É Fátima Freitas ou não? Sim, Ah, tá, aqui. agora vi, sim. Ai. Agora ela já apareceu aqui. Eu acho que ela não está com o microfone. Ah, agora entrou.
Ela não ouviu o que era, eu acho. Fátima. Meu, Agora sim, amada. ai, boa tarde, nós. Me desculpe, o meu sobrinho está usando o notebook para fazer as aulas e ele deve ter desconfigurado alguma coisa. Eu tô, olha, Suada. ai, me perdoe. Já sou eu? Sim, amada. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vamos lá, então. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Vós, sim, que antes não eres pobres, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Amém. Texto maravilhoso, né, amadas? Também nos chama, né, a consagração. Nós que somos, como o versículo 9 diz, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse momento, amados, nós pedimos ao nosso secretário presbiterial, o reverendo Carlos, que faça uma oração, já agradecendo a Deus e pela vida da palestrante, a nossa irmã Paula Homer, presidente da Sinodal Centro Norte Paulistano, que nos trará a palestra após a oração. Então, reverendo Carlos, por favor. Oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome por mais esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de reunirmos-nos e nos encontrarmos juntos, mesmo que de forma virtual, com o propósito de adorá-lo, de reconhecer a tua grandeza, a tua majestade e a tua maravilhosa graça sobre a nossa vida, de maneira especial, demonstrada em nosso favor através da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, por este momento, por esta oportunidade, e pedimos, Senhor, nesse instante, que o teu Espírito, ó Pai, esteja abençoando, Senhor, a tua serva, que vai nos trazer a palavra, que o Senhor, ó Pai, esteja dirigindo, esteja dando a ela, Senhor, todas as condições necessárias para que
aquilo que ela já preparou, ela possa expor da maneira mais agradável possível ao Senhor, Pai, e de maneira também que nos desafie, nos estimule ao serviço e também nos edifique, Senhor. Esta é a oração que fazemos gratos a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor eterno. Amém. Amém. Nossa irmã Paula está com a palavra. Desde já agradecemos, amada irmã, por aceitar, né, o convite, né, da Federação para trazer a palavra de Deus nessa tarde. Está com a palavra, Paula. Obrigada, irmã Zena, reverendo Carlos, Silmara, querida, toda essa diretoria. Agradeço a Deus aí, companhia da minha irmã Roseli também, da nossa sinodal, que está acompanhando. É um prazer, de verdade, estar aqui com vocês, de roupa nova. Muito obrigada. Agradeço de coração. E eu vou projetar umas telas, né, para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto que foi proposto nessa tarde, tá bom? Só um instantinho que eu vou compartilhar aqui a tela do... Tá desativado aqui para eu compartilhar. Veja se eu vou conseguir. Você está solicitando? Espera aí que está ativando. Tá bom. Pronto, agora permitiu. Vocês me avisem, por favor, quando estiver na tela de vocês. Só falta maximizar. Hum? Só falta aumentar agora. Modo de apresentação. Pronto, então nós colocamos aqui o nosso primeiro slide, né? SAF, uma sociedade para todas as mulheres, né? Paula ainda não aumentou. Agora sim. Tá certo agora, querida? Uhum. Isso, então, SAF, uma sociedade para todas as mulheres. É o que a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa tarde. Isso, eu tenho essa proposta, né, Opa, volta. Eu tenho essa proposta aqui para nós, essas mulheres, sendo vasos de bênção na SAF através de vidas consagradas. Vou falar brevemente aqui, mas existem alguns versículos na Bíblia que falam sobre consagração, que fala sobre sermos bênçãos. Quando a gente pensa em vaso, a gente pensa em flores, né? E, evidentemente, nós gostamos de flores alegres, com cores vibrantes, firmes, que floresçam, né? Então, a ideia é que esses vasos de bênção na SAF não são como aquelas ervas que crescem nos telhados e que elas murcham antes mesmo de florescer, né? Mas a ideia é que nós aqui somos, como diz lá no Salmo 92, né, no versículo 13, nós somos plantadas na casa do Senhor. Então, as mulheres, né, que são plantadas na casa do Senhor, elas florescem nos átrios do Senhor, nos átrios de Deus. Então, esse é o ponto principal para a gente pensar, né, em ser vaso de bênção na SAF, sendo que a SAF pertence a Deus, né, através das nossas vidas consagradas. Então, a gente vai refletir um pouco nisso, né, cada uma de nós fazendo parte desse lindo jardim, né, mesmo que fôssemos estivéssemos plantadas em vasinhos individualizados, mas a composição desse jardim fica muito bonito com a diversidade das plantas, das flores que somos nós, porque nós não somos iguais umas às outras, né? Mas a nossa união,
diversidade de talentos, de dons e de outras coisas também, e dá uma vida diferente para esse jardim, que aqui eu vou colocar com o nome de SAF, né? Mas através de vidas consagradas. Então, uma grande pergunta para nós, antes de nós adentrarmos aqui, é: a quem eu consagro aquilo que eu faço? Né? Nós temos um corinho bonito que ele é cantado assim: ao rei dos reis consagro tudo o que sou. É um cântico, se nós formos observar pela letra, ele é um cântico de um compromisso muito forte, né? Ao rei dos reis consagro, dedico tudo o que sou, né? Como é difícil a gente conseguir fazer isso no nosso dia a dia se nós não perseverarmos na oração e na comunhão com o Senhor, né? Consagrar a Ele tudo o que nós fazemos e o nosso próprio ser. Então, a primeira perguntinha para a gente pensar nessa situação de ser um vaso de bênção na SAF, por meio de vidas consagradas, é: a quem eu consagro tudo o que eu faço. Por quê, minhas irmãs? E pastor também, porque é para todos nós, né? O Senhor já falou ao meu coração e vai falar a todos nós. Mas por quê? Vocês devem se recordar que logo após o Senhor Jesus ter sido preso, crucificado e ter, enfim, ressuscitado ao terceiro dia, alguns capítulos depois dessa cena toda, onde inclusive nós temos o relato em Lucas, que aquele que disse que ia defender tanto Jesus, no caso Pedro, foi alertado por Jesus que ele não faria aquilo, que ao contrário, né, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes naquela noite. Pedro não conseguia admitir que isso pudesse ser real, até que realmente ele viu que aquilo estava acontecendo. Andava tão próximo de Jesus, mas foi surpreendido pelo medo, talvez pelo receio, por toda aquela dificuldade daquela situação. Mas no livro de Lucas, Lucas escreve que na terceira vez, quando Pedro definitivamente disse que ele não conhecia aquele homem, o olhar dos dois se cruzaram. E ele teve que olhar para o seu mestre e dizer que ele não o conhecia. Então, eu queria só que você parasse para pensar, minha irmã, coloque-se no lugar de Pedro, agora, nesse momento, nessa cena, porque a gente sabe que Pedro era um líder, como ele ficou depois de ter que admitir que ele não conseguiu, né, não negar, que ele não conseguiu levar aquilo adiante. Pois bem, teve um efeito muito grande isso na vida de Pedro, porque ele era um dos grandes líderes, um dos mais próximos de Jesus. Alguns capítulos à frente, nós temos a informação que, inclusive, ele e outros homens voltaram a pescar, eles estavam pescando, e Jesus, ele foi para a margem da praia onde eles estavam, e Simão Pedro foi o primeiro que se jogou à água para ir encontrar o Senhor Jesus. Mas vejam que mesmo Jesus já tendo aparecido numa outra ocasião entre eles no cenáculo, né, Pedro já tinha visto o Senhor, ele ainda não tinha tido tempo de resolver aquele embaraço que se criou no seu coração, por causa daquela cena que aconteceu uns capítulos anteriores. E neste momento aqui, quando nós vimos esses homens na praia, Jesus começa a conversar, veja que Jesus é que toma liberdade e ele que começa a falar com Pedro primeiro para consertar a situação. E como é que Jesus começa? Perguntando a Pedro se ele o amava. Né, se ele o amava mais do que aqueles outros homens, que eram os companheiros que estavam ali com ele. Pedro, ele sempre respondeu. Foram 3 vezes que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Vocês se recordam? Nas 2 primeiras vezes, Pedro responde: sim, eu te amo, né? Sim, eu te amo. E na terceira vez, parece que houve ali um entendimento maior de Pedro, assim como nós também precisamos ter, porque como a palavra amor no grego, ela tem algumas palavras diferenciadas que significam outros tipos de amores. Quando Jesus perguntava para Pedro: Pedro, tu me ama? Como se fosse o ágape, que é o amor incondicional, maravilhoso de Deus.
né, Jesus perguntava para ele nessa intenção, e Pedro respondia, sim, Jesus, eu te filéu, mas filéu não é o mesmo de ágape, filéu é uma tradução de amor que é um amor relacional, como o que nós temos. Não é, pastor Carlos? São palavras diferentes que se enquadram dentro do amor. Mas o amor que Pedro estava entendendo não era o mesmo que Jesus estava falando. Assim foi da primeira e da segunda vez que ele perguntou. Mas da terceira vez, se vocês notarem, Jesus pergunta novamente se ele o ama. Mas aí Pedro entende que não era daquele amor que ele estava pensando, que Jesus estava falando. Por isso ele se entristeceu, né? E ele diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amadas, mesmo na imperfeição de Pedro, na dificuldade que ele percebeu que ele mesmo tinha de amar sobre todas as coisas, consagrar sobre todas as coisas, né? Ele a Deus e ter Deus em primeiro lugar na sua vida, mesmo assim, em nenhum dos 3 momentos, Jesus descartou Pedro, muito pelo contrário, apacenta, cuida do meu rebanho. Então, é óbvio que nós, assim como Pedro, plantados na casa do Senhor, na casa de Deus, sob os cuidados desse perfeito jardineiro que é Jesus Cristo, se é que vocês me permitem usar essa analogia, poxa, como nós vamos florescer. Porque depois desse encontro que Pedro teve com Cristo, ele foi outro homem. Nós podemos ver isso a partir daquele momento no livro de Atos, inclusive, e até lendo as cartas que ele escreveu lá na Bíblia. Então, veja como o Senhor Jesus, ele vai nos usando, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. Isso é bênção na nossa vida, em primeiro lugar. É bênção no nosso relacionamento com Deus e é bênção nos nossos outros relacionamentos também. Então, a primeira coisa é entender a quem eu consagro tudo o que eu faço. Esse foi um divisor de águas na vida de Pedro. É um divisor de águas na minha vida e na sua também, né? Para nós darmos esse start inicial falando sobre ser vaso de bênção na SAF através de vidas consagradas. Então, queridas, eu separei aqui alguns slides falando um pouco sobre nós, sobre essa SAF, o que é um pouco isso. Eu compartilhei algumas das minhas ideias com a Silmara, para nós podermos aqui esclarecer alguns pontos e repensar a nossa situação com essa SAF que está no coração de Deus, com certeza, né? Então, a SAF e nós, você, querida auxiliadora. Primeiro, nós estamos no coração da nossa igreja porque a nossa igreja, ela prima por ter sociedade interna, né? Vocês sabem, nós temos a UCP, a UPA, a UMP, a SAF e o PH, são todas sociedades internas que trabalham integradas. E isso é muito bonito na nossa igreja, porque nós temos a oportunidade de servir a Deus. Qualquer membro da igreja pode servir a Deus através da sociedade interna. Ela existe para isso, para nos preparar, para desenvolver nossos dons e talentos, para sermos bênçãos dentro da igreja e fora dela também. Então, nós estamos dentro do coração da IPB, as forças de integração, né? Ora trabalhando separadas, ora trabalhando unidas às sociedades, são forças de integração que alavancam o serviço do Senhor dentro da igreja, a começar da igreja local. Nós somos presbiterianas, por isso que nós temos sociedades internas, porque se fôssemos assembleianas, nós seríamos do círculo de oração, se nós fôssemos da igreja metodista, eles chamam de federação, as batistas também têm outro nome e assim vai, mas nós chamamos SAF porque nós estamos dentro da IPB, né? E dentro da IPB, como mulheres convertidas e servas do Senhor, nós amamos e servimos a Deus através da SAF também, né? Porque existem outras oportunidades de servir dentro da nossa igreja, além da SAF, né? Nós podemos cantar no coral, nós podemos dar aula numa escola dominical, tem uma série de situações que nós podemos também viver fora a SAF dentro da nossa igreja. Então, vocês sabem que a primeira SAF que se originou nem tinha esse nome ainda, ela era a Associação Evangélica de Senhoras,
em novembro de 1884, né? 137 anos, então, nós temos, né? E a força da SAF não está em nós, na própria mulher, mas ela está em Jesus, né? Porque a SAF existe por causa de Jesus Cristo, né? Não é um fim em si próprio, né? Nós somos uma força ativa, irmãs, com relação à proclamação do Evangelho. Nós somos aquelas mulheres que dobram seus joelhos para orar pelos filhos e não só pelos filhos, pela igreja. Nós somos as mãos misericordiosas que acodem aquele que necessita. Deus usa nossas mãos para que ele possa se apresentar ao mundo também, na misericórdia. Nós temos uma revista própria, muito edificante, que é a SAF em Revista, e nós nos empenhamos para servir a Jesus e a Igreja de Jesus Cristo dentro do nosso espaço, né? Às vezes a SAF ela é um pouco mal compreendida nas igrejas, porque existem lugares onde a SAF ela quer fazer tudo, em todos os âmbitos, né? E nós temos o nosso espaço, né? Por exemplo, tem espaço na igreja que é do diácono, então não é para a SAF fazer o trabalho do diácono, mas ela pode auxiliar o diácono, entendem? Então, às vezes, as pessoas, elas querem extrapolar além do que elas podem fazer dentro do seu espaço, mas, com certeza, nós temos muito trabalho para fazer dentro da igreja, sendo SAF, né, e podendo participar também de todas as outras oportunidades. Eu tenho certeza que nós temos aqui mulheres que cantam no coral, mulheres que dão aula na escola dominical, mulheres que fazem parte de reunião de oração. Independente disso, também somos SAF, né? Ou estão na liderança com os jovens, ou na liderança com, por exemplo, os adolescentes. Nós somos servas do Senhor, e um dos nossos espaços dentro da igreja também é a SAF, né? Então, nós não temos a palavra ministério dentro da IPB, a gente tem sociedade interna, e é aí que a gente tem o nosso espaço muito vasto para trabalhar, né? Muito vasto mesmo. Eu coloquei esse organograma porque ele é muito interessante, eu acredito que muitas de vocês já conheçam, mas eu gosto muito de utilizá-lo, ele é bem antigo. Depois eu vou até tentar ver um modo de reformular, mas ele dá uma boa ideia da distribuição do trabalho da SAF no todo no Brasil, né? Então, eu queria que você caminhasse comigo nesse slide pensando assim. Vamos imaginar que a Confederação Nacional fosse um nível de governo federal, Brasil, um país, certo? Vamos imaginar que a Confederação Sinodal, dentro dessa escala, fosse um Estado dentro desse país. Vamos imaginar que a federação fosse uma cidade dentro desse Estado que está nesse país, ok? E imaginamos também que a sociedade auxiliadora, que é a que está na igreja, fosse um bairro nessa cidade que está nesse Estado, nesse país, ok? Que eu acho que fica fácil da gente entender assim. Então, nós temos a nossa Confederação Nacional, que responde diretamente qual é o órgão ao que ela está ligada, ao Supremo Concílio. E ela tem uma secretária nacional, que é a Niraci, que faz essa ponte, né, entre o que a nacional tem para falar com o reverendo Roberto Brasileiro. Então, quem fala pela SAF lá é a Niraci, que é a secretária nacional do trabalho. Quando chegamos na sinodal, nós temos a presidente, a diretoria, e nós temos o quê? Um secretário sinodal, o reverendo Odinquê. Então, quando nós temos que perguntar alguma coisa lá no sínodo para o reverendo Dario, quem é que conversa com ele? Essa ponte, quem faz é o secretário sinodal. Da mesma forma, na federação de vocês, Centro-Norte, temos aí a Silmara, a presidente, e a diretoria. Quando elas querem falar alguma coisa com o presidente do sínodo, resolver alguma situação, quem é que vai falar? É o reverendo Carlos, que é o secretário presbiterial. Ele faz essa ponte para nós, né? Com relação a ele, para nós trabalharmos alinhados, né? Em submissão e alinhados para que o trabalho seja tranquilo. E na SAF local, a gente tem o nosso conselheiro, que faz essa ponte juntamente com o conselho da igreja, para nos dar orientações de o que nós podemos fazer, principalmente na SAF, na igreja local, né? Isso é muito útil, essa ponte com o conselho da igreja.
Aqui vocês veem que na federação tem 2 apêndices aí, que são os círculos, né? Mas os círculos, eles não são mais obrigatórios, viu, irmãs? Então, desde que nós passamos a adotar o guia, existem federações que continuam tendo círculos, mas agora é facultativo, não é obrigatório você ter, como antes nós tínhamos orientação pelo manual. Eu sei que vocês não têm, mas existem algumas federações que mantêm a questão do círculo também. Então, esse é o organograma geral, para a gente entender de onde é que vem tudo. Vem da nacional, mas onde é que tudo acontece, minhas amadas? É na nacional? Não é. Aonde acontece tudo que vem da nacional? Aqui embaixo, na SAF local. Né? Então, é importantíssimo que a gente entenda isso daqui, porque se falha a comunicação de uma para outra, não vai chegar o que precisa chegar na mulher que vai executar. Somos nós nas nossas SAFs. Né? Independente de eu estar na presidência de uma sinodal, por exemplo, Silmara está na presidência de uma federação, independente disso, eu sou sócia de uma SAF, Silmara também é, nós somos servas lá na nossa SAF, e essa informação ela tem que chegar redondinha, porque aí o trabalho, sim, vai sair perfeito, né? Então, veja a importância das secretárias de uma sinodal, das secretárias de uma federação, para que uma SAF seja bem informada e possa executar aquilo que as mulheres no Brasil inteiro são convidadas a fazer, né? Na SAF local, nós colocamos aqui, tem o conselheiro, que está entre o conselho e a SAF, tem a diretoria, né? Na SAF nós temos só 5 cargos, não 6, então todos eles aí que vocês conhecem. Nós temos, além de todas essas secretarias para trabalhar, olha que riqueza, irmãs, quantos vasinhos lindos dentro de uma igreja, de uma SAF, nós podemos ter trabalhando esses aspectos diferentes, tanto na igreja local como na sociedade em geral. E além das secretarias, nós temos os departamentos, né, que tem igreja menor, SAF menor, tem um departamento, tem SAF maior, tem 4, 5, 10, depende do tamanho da SAF, você vai ter o tamanho de departamentos, porque se você tiver um departamento também muito grande, com 30 mulheres, não é muito bom, porque você não tem muita participação das irmãs num diálogo, né? Gostoso que tenha mais intimidade, possa compartilhar e ter mais comunhão em grupos menores, né? Então, veja como é rico o trabalho da SAF, olhando para esse organograma aqui. Se fôssemos colocar uma placa no começo do ano, todo mundo hoje sonha com placas de emprego, né, irmãs? Nós estamos orando tanto para que a situação econômica melhore, para que nossos amados possam voltar a trabalhar, mas se fosse na igreja, a placa precisa ser na SAF, sempre existe, ela sempre tem lugar para as irmãs trabalharem e se desenvolverem e ocuparem esses espaços que foram colocados para nós, nas secretarias e também na diretoria e nos departamentos. Né? Então, a missão da sociedade interna é cooperar com a igreja, né? Quer dizer, o objetivo é servir a Deus, ao próximo, promover a integração dos seus membros, é isso que a SAF faz, né? E como é que se dá essa cooperação, esses vasos de bênção, essa consagração, essa união, esse jardim florescendo, né? Ela se dá por todas as ações espirituais que nós praticamos juntas também, porque não fazemos as coisas só isoladamente, né? Nós fazemos evangelismo separado e em conjunto, nós temos uma ação missionária separada numa doação particular ou ações juntas promovendo missões, participação cultural, artística, social, até mesmo desportiva. Tudo isso faz parte da rotina de uma SAF, né? Em cooperar com a igreja, abençoar essa igreja e promover a integração dos membros da igreja também. Já na questão da federação, ela tem, sim, algumas outras incumbências, como, por exemplo, como a federação de vocês, vocês têm 7 SAFs, não é isso, Silmara? Isso. São 7 SAFs e 2 que nós estamos orando para desejarem ter novamente, né, a vontade de ter SAF nas suas igrejas. Mas a função da federação é promover, incentivar e coordenar intercâmbio entre vocês, entre as SAFs que existem nessa federação, né? Então, vocês planejam encontros esporádicos, tem sim um congresso anual. Então, ela procura promover, através desses trabalhos, o que é a união das irmãs,
para que vocês não fiquem conhecendo só a irmã da sua igreja, mas conheçam as outras santas irmãs das outras igrejas da sua região. Irmã, se eu não tivesse nunca saído lá da primeira SAF, que era a Brasa, só ficasse lá, eu nunca ia conhecer vocês. Eu conheci vocês porque a gente começou a frequentar reuniões de federação, de sinodal, e isso foi ampliando, né, a nossa visão do reino, como é muito mais amplo do que só a nossa igreja local. Nós somos muito mais do que nós podemos pensar, né? Então, a federação planeja esses encontros, ela faz esse elo de ligação da SAF local com a sinodal, inclusive, porque todos os convites que vêm da sinodal, primeiro passam pela federação para depois chegarem a vocês. Então, ela faz esse elo conosco também, né? A federação ela tem que incentivar a organização, reorganização de SAFs. A gente sabe como vocês têm orado, né? Tanto por Atalaia como por Mairiporã, né? E continuem orando, irmãs. Continuem orando, porque o trabalho não é nosso, é do Senhor, né? E a federação dá instruções importantes para as SAFs e ajuda com sugestões de planos de trabalho, né? Justamente para aprimorar o trabalho na sua região. Então, é muito rico essa integração, né, entre a SAF e entre a federação, né? Então, veja, aqui eu coloco uma pergunta com relação a quem são essas mulheres das SAFs, né? Toda mulher presbiteriana é chamada para ser sócia atuante na SAF, né? Toda mulher presbiteriana. Na nossa orientação é de 18 anos para cima, né? Agora, tem lugares em que não tem o MP, pode ser que uma moça mais nova também possa entrar na SAF, não é proibido, né? Mas a partir de 18 anos elas são esperadas dentro da nossa sociedade, né? Então, toda mulher presbiteriana é chamada por Deus para ser sócia atuante na SAF, né? Para poder desenvolver seus talentos, colaborar com aquilo que Deus já colocou na sua estrutura, no seu coração, né? Nós não temos mais categorias de sócias. Antes, no manual, nós tínhamos sócia ativa e cooperadora. Vocês devem se lembrar desse termo. Hoje nós não temos mais, nós temos apenas sócias. Simplesmente a palavra sócia, né? Que podem ser tanto aquelas mulheres que já são membros da sua própria igreja, como também, pelo guia, podem ser outras mulheres que não fazem parte ainda como membros da sua igreja, a juízo do conselho. Você pode ter uma irmã que, por alguma dificuldade, ela ainda não pode se tornar membro, né? Ou ela está em uma igreja. Vamos imaginar, eu vou usar um exemplo próprio de vocês. Vamos imaginar que uma irmã da Atalaia gostasse muito de SAF, e como lá ainda não é possível ter, mas ela gostaria de participar de uma SAF, né? Então, essa irmã, ela poderia, frequentando uma das igrejas do presbitério, ela poderia ser sócia de uma das SAFs, né? De uma igreja de vocês, desde que o conselho da sua igreja autorizasse. Ela faria parte como sócia, né, da sua SAF. Claro que, não sendo membro da igreja, ela não poderia assumir nenhum cargo de diretoria, né? Então, ela não teria como o direito a ser votada, porque ela não é membro da igreja, mas ela poderia. Isso foi uma abertura que veio com o GTSI, né? Para esses casos em que, porque, na verdade, irmãs, nós não temos só o caso de Mairiporã e da Atalaia. No Brasil, tem muitos casos semelhantes. E irmãs que queriam ter o trabalho e não podem ter. Então, elas têm essa oportunidade de continuar servindo na SAF em outra igreja, entendeu? Existe essa possibilidade. E quando, que é o que eu estou colocando aqui, ó, de não haver SAF em sua própria igreja, a irmã pode colocar-se a serviço de uma SAF de outra igreja, desde que o conselho dessa igreja a receba, né? Tem que ter, claro, a autorização do conselho, né? E se você hoje mudar de igreja, você não precisa mais fazer uma carta de transferência, a sua SAF não precisa mandar uma carta de transferência para outra SAF te receber, você automaticamente é recebida como sócia lá na nova SAF da igreja, onde você talvez, né, possa ir. Quando eu saí do Brás, eu fui automaticamente recebida na SAF Monte Sinai, porque já estava vigorando o GTSI. Essas coisas vocês percebem que foram feitas justamente para digamos assim, tornar mais leve, né,
as situações com relação ao trabalho, né? Menos o que as pessoas usam muito a palavra hoje, burocrático, né? Então, ficou mais tranquilo lidar dessa forma, né? Será que a gente, como sócia, tem direito? Sim, nós temos. Nós temos o direito de votar e de ser votada, nós temos o direito de tomar assento numa plenária para participar ativamente dela, como sócia, né? O plenário, ele tem, ele é onde são dirimidas todas as questões, ele que dá o voto final, o plenário, né? Que é essa reunião que a gente tem na nossa SAF. E também você pode propor medidas que julgar oportunas para o progresso da sua SAF, dentro do trabalho da sua SAF. Então, nós temos direito automático e democrático de participação. Isso é muito bom dentro da nossa igreja, essa democracia, esse direito de poder participar, né, de ser ouvido também. Então, em todo o tempo, queridas, dentro da SAF, eu e você somos chamadas para ser instrumentos de Deus. Para quê? Né? Agir, servir, às vezes liderando, ou mesmo só sendo liderada, porque algumas não gostam da questão de estar na liderança, mas gostam de estar junto no trabalho, trabalhando juntas, né? Então, em todo tempo, nós somos instrumento de Deus, agindo, servindo, liderando ou sendo lideradas. De qualquer maneira, irmãs, unidas às demais irmãs em Cristo, unidas. Na SAF não tem espaço para carreira solo, entendem? A gente conhece muitos grupos musicais que fizeram sucesso no passado e quando um dos membros do grupo se despontava mais do que os outros, eu não quero mais o grupo, agora eu vou fazer carreira solo. E o grupo se dissolvia, né? E aquela pessoa montava um grupo, ele mesmo fazia sucesso sozinho. Não, unidas às irmãs em Cristo, né? A gente desenvolve os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus já concedeu para mim e para você, que não é igual em todas e nem na mesma proporção, por isso que é bonito o ajuntamento, a troca. A gente tem a oportunidade de ser ouvida num ambiente democrático e de respeito. A plenária é um ambiente democrático e de respeito, né? E que respeita as gerações, ou seja, essa distância tão grande de idades que nós temos, porque eu falei que pode ser a partir de 18, mas não tem fim, não tem fim. Nós não temos uma sociedade da terceira idade, nós temos o PH e SAF, né? Então, nós temos a de 18 e uma de 70, uma de 90, são todas sócias da SAF. São gerações diferentes que também precisam se respeitar, e esse é um grande desafio para nós, né? A gente escuta muito que as mais novas não querem se comprometer entrando na SAF, eu já ouvi da boca de algumas de vocês isso, inclusive, né? E a gente percebe que isso é real. Esses dias eu até estava brincando com a Sandra, falando a respeito da Secretaria de Terceira Idade, porque estão falando tanto que a SAF está envelhecendo, que parece que essa secretaria é a que mais vai trabalhar, mas não é bem assim. Porque a mais nova, com certeza, ela tem espaço dentro da nossa SAF, até porque ela tem muito mais vigor do que as que já estão com uma idade avançada para, né, pôr a mão na massa, para trazer ideias mais criativas, para trabalhar com tecnologia, ajudar-nos nisso também, e respeitar, mas respeitar a história que tem já na SAF por conta das irmãs que fazem parte. Assim, também as gerações lá da frente, as mais antigas, também precisam ter um olhar de aceitação, de acolhimento, de convidar, de querer incentivar para que essas irmãs também possam ser acolhidas e se sentirem úteis junto conosco no nosso meio. O trabalho não é nosso, é do Senhor, então tem espaço para todas nós, né, com relação a esse respeito das gerações, que nós realmente temos choques de gerações dentro da SAF. Nós temos 3 ou 4 tipos de gerações diferentes dentro da SAF. Isso conta muito com relação à opinião, à maneira de ver as coisas, às vezes inflexibilidade, a gente precisa ter um olhar assim um pouco mais expansivo para essa situação, né? Tanto respeito à opinião, não é porque a sua opinião não foi aceita que as pessoas estão contra você, muito pelo contrário, na democracia vence a maior parte,
né? Então, mas o que tem que prevalecer entre nós sempre é a mente de Cristo. Lembra-se quando Paulo fala sobre Evódia e Sinti, que ele fala de um grande problema, elas não estavam mais pensando concordemente no Senhor. Isso estava causando dificuldades nos relacionamentos e naquela igreja, nas atividades que as irmãs antes faziam juntas e não conseguiam mais fazer, porque a mudança do pensamento, nosso pensamento tem que ser cristocêntrico, né? Nossa mente, o que tem que prevalecer é o que Jesus faria, o que ele pensaria, né? Se formos falar de carreira solo, ele é que tem que ser o solo, não somos nós, né, de verdade. Então, eu não estou conseguindo ler aqui as primeiras partes, porque ficou muito expansivo, né? Mas com relação aos direitos como sócia, claro, é importante, sempre foi, que você conheça, antes era o manual, que você conheça o guia. A gente sempre disponibiliza em PDF para você ler, ver o que mudou, né? Entender como é que é o trabalho no todo, né? Trabalho feminino dentro da IPB, para você poder cumpri-lo, colocá-lo em prática com a sua própria vida, né? Nós também acatamos as deliberações tomadas numa plenária, por uma diretoria ou por uma comissão executiva. Se eu não estou presente numa plenária, eu não pude me manifestar porque eu não estava presente. Mas não é porque eu não estava presente e talvez não concorde com a cor de alguma coisa que foi escolhida ou qualquer situação, que eu vou deixar de acatar ou desrespeitar uma decisão que foi tomada lá na plenária, porque o meu lugar de estar e poder fazer a escolha era ali. Então, quando a plenária ela escolhe, as outras sócias, elas acabam acatando aquilo que foi deliberado naquela reunião, né? Devemos, sim, participar com interesse das atividades da nossa SAF, dentro das nossas possibilidades, né, irmãs? A gente realmente não pode se sacrificar a família, sacrificar uma porção de coisas reais, mas existem coisas, atrativos outros ao nosso redor, que muitas vezes têm tirado das mulheres a perspectiva de participar nas atividades da SAF também. Então, a gente tem que ter esse filtro, né, para ver se eu tenho possibilidade, é bom que eu participe. É bom que eu consagre um pouco mais o meu tempo dentro desse espaço que Deus reservou para mim, dentro da igreja presbiteriana, de onde eu sirvo, né? Então, dentro das possibilidades, é muito bom que você se interesse em participar das atividades da sua SAF, né? A gente prestigia as autoridades da nossa igreja, oramos por eles, né? Entendemos as suas orientações e também contribuímos na SAF, não só financeiramente, né, em campanhas que são feitas, ou na sua mensalidade, ou mesmo com o seu valor da contribuição individual. Nós também contribuímos moral e espiritualmente dentro da nossa SAF, né? As mais experientes, elas estão ali para ser boas conselheiras das mais novas. Então, para serem também um modelo espiritual para aquelas que estão se achegando e começando a ter uma vida de maior comunhão com Deus, né? Então, essas situações todas, elas permeiam, né, os nossos direitos, os nossos deveres dentro da sociedade interna, né, contribuindo dentro da nossa SAF. E aí eu coloquei, por último, também a anuidade individual e as verbas da SAF, que entra dentro da parte financeira, né? Para onde vai a nossa contribuição? O dinheirinho que você encaminha e que a sua SAF manda lá para o Congresso. O seu valor, que é 3% do salário mínimo, que você recolhe só uma vez por ano, você tem esse valor, nós temos isso, inclusive, aprovado pelo Supremo Concílio, né? Por isso é que esse valor ele já está fixo em 3% do salário mínimo, e a gente não deve olhar para esse valor, irmãs, como se fosse um pagamento, sabe? Assim, eu vou pagar um boleto, eu vou pagar uma mensalidade, porque às vezes a gente olha para as coisas como uma taxa, um pagamento, e aquilo pode representar para nós um peso. Antes de nós olharmos para essa taxa de contribuição anual como um pagamento, é muito mais interessante que a gente pense naquele valor que nós estamos dando ali, que R$ 32, como uma oferta de amor que vai ajudar em muitos outros trabalhos para além da minha SAF,
né? E muitas pessoas que talvez a gente nunca venha também a acontecer. Por quê? Esse dinheiro, ele vai ficar no caixa da federação, da sinodal e também da nacional, e através desses dinheiros que são repartidos da seguinte forma: 50% do seu valor fica na sua federação, 25% do seu valor vem para a sinodal, 25% do seu valor vai para a nacional. E assim você cobre os trabalhos em todas as esferas, tem o seu dinheirinho ajudando, né, a fazer os trabalhos que são feitos. Então você alcança missionários que você não sabe, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, fora a nossa campanha, né, que é feita aí do Natal Missionário, também existem outras ajudas por fora, onde o seu valor é empregado, nas 3 esferas, né? Ajudamos os seminaristas, queremos que eles vejam a SAF como um elemento positivo dentro da igreja deles, que eles valorizem as sociedades internas, né? Então, nós também ajudamos, e vocês sabem o quanto nossa sinodal é envolvida realmente, principalmente no seminário aqui mais próximo ao nosso, que é o JMC. Vocês mesmos fizeram uma campanha nesse último mês, abençoaram uma família que veio do interior, né? Ela já está com os móveis lá, que vocês mandaram, bendizendo ao Senhor por esse auxílio, né? Então, nós empregamos parte do valor que vem da contribuição também nessas ações que nós fazemos, quer seja ajudando a Missão Caiuá, qualquer outra necessidade que se apresente e a gente possa estender a nossa mão, né? Porque o dinheiro que entra no caixa tanto da SAF como da federação não é para a gente guardar como se fosse um banco, nosso dinheiro não é para render como se fosse um banco, é para ele abençoar, né? E assim o nosso dinheiro da contribuição anual é feito em todas as esferas. Você faz parte disso, então a gente precisa valorizar isso, né? Vai para ação social, vai para material de divulgação e para muitas outras situações que a gente precise usar o valor, né? Um valor e pode ser empreendido ali dentro do reino, né? Para a obra de Deus. Né? Então, na SAF, tudo isso é muito transparente, irmãs, né? Você, quando vai a um congresso, você escuta lá a tesoureira da federação dar o parecer, tudo que aconteceu durante o ano. Tem uma comissão que vai sentar e vai analisar aquele livro caixa. Está à disposição, qualquer um pode ver, né? Onde foi empregado, como foi. É tudo feito com muita transparência em todas as esferas, né? Porque você também faz parte desses investimentos. Então, a plenária é essa reunião muito preciosa que congrega todas as sócias da SAF, né, que podem estar lá presencial, assim, de corpo, né, presente, ou presencial no online, porque nós estamos aqui umas olhando para as outras, né? Mas é uma plenária, está acontecendo uma reunião ali, né? Você tem direito de participar. Então, ela hoje, para vocês verem como as nossas SAFs têm sido ouvidas, quando houve a troca do manual para o guia, vocês sabem que o manual, todas as sociedades funcionavam iguais, da mesma maneira, o que valia para uma, valia para todas, né? Em termos de recomendações para se trabalhar. Agora não, o guia, ele tem uma parte comum, que é igual para todos, e ele tem uma parte específica onde cada sociedade teve direito de falar o que gostaria que fosse mudado. Eu me lembro que nós mandamos algumas coisas que foram pedidas lá na ocasião, e algumas coisas das quais nós pontuamos para a nacional, naquele processo, estão vigoradas agora aí no nosso GTSI. Para quê? Para aliviar um pouco. Então, havia uma reclamação que haviam muitas reuniões plenárias, e algumas irmãs falavam sobre isso. Agora nós temos o quê? Você é proibida de fazer plenária todo mês? Não, você não é, né? Isso é uma recomendação. Mas agora você pode ficar mais tranquila fazendo só 6 no ano, ou seja, uma a cada bimestre. Tudo para não pesar tanto como algumas diziam que pesava, mas você pode continuar fazendo mensal se vocês quiserem, porque isso depende da SAF, né? Não é proibido, né? Mas é uma recomendação para aliviar que você pode fazer a cada 2 meses. E lá você vai resolver e decidir todas as questões que fazem parte da sua SAF,
Então, lá nós admitimos as nossas amadas que querem fazer parte conosco do time, demitimos, é estranha essa palavra, mas é essa palavra que é usada mesmo, né? Quando alguma irmã não pode mais participar, enviou uma carta, você envidou todos os seus esforços para mantê-la e não conseguiu mantê-la, então nós também ali comunicamos a saída de alguma irmã, né? Apresentamos propostas para melhorar o trabalho, concedemos título de benemérita, um título de honra e de reconhecimento a alguma irmã que não necessariamente tem muita idade, mas contribuiu e contribui muito com a SAF, né? Ali a gente elege uma diretoria, a gente ouve e aprova os relatórios das atividades que são feitas, né? Então, é uma reunião de negócios. É estranho a gente falar de negócios quando a gente está falando de igreja, mas é uma reunião administrativa, né? Então, é importante que a gente esteja presente na nossa plenária, por quê, minhas irmãs? Porque justamente para você poder acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo proposto, você poder opinar e participar nas decisões junto com todas as irmãs, né? É um momento de fala que nós temos, né? E a outra questão que nós temos, assim, que muitas questionam, é a questão de ter tantos relatórios, de termos estatísticas, de termos documentos, né? A questão de como se comportar, as regras parlamentares. O que nós temos que nos lembrar é que nós estamos vivendo no século XXI, com algumas mudanças geracionais que, inclusive, a gente percebe até mesmo entre os nossos jovens, né? Nossos, não só da igreja, mas muito mais fora da igreja, uma dificuldade muito grande, por exemplo, em lidar com autoridades, né? Querer coisas muito mais práticas. Então, quando você fala de relatório, de estatística, de documento, isso parece uma coisa do passado, uma coisa muito antiga, como se não tivesse validade, né? Mas o que acontece é que nós trabalhamos com regras parlamentares, assim como várias empresas, clubes, corpos legislativos, outras assembleias deliberativas também têm regras parlamentares. Por que que elas são úteis? Porque elas estipulam todos os processos que são usados por aquele órgão para se chegar a uma decisão, né? Então, não é uma bagunça, ninguém sabe como vai fazer, a gente tem um caminho, né? Um caminho bom de orientação para que a reunião transcorra tranquilamente e que as pessoas possam participar delas sem haver um grande alvoroço, porque tem o quê? Processos que são usados para se chegar a uma decisão. Então, essas regras, no nosso âmbito, que é a igreja, são estabelecidas de acordo com o sistema de governo da igreja, da denominação. Na IPB, o nosso sistema de governo na IPB, ele é representativo, né? Então, o que acontece? Alguns governam sobre todos, mas como representantes. Existe igreja onde o pastor presidente, ele determina, ele manda, ele dá a opinião dele, ele fala, e todos têm que acatar, independente de serem consultados, né? Na IPB, no nosso sistema de governo, ele é representativo, então tem alguém que nos representa numa reunião, né? A sua igreja, quando, por exemplo, o presbitério faz uma reunião, vai representante da sua igreja, representando você naquela reunião, entende? Então, se você tem uma presidente e ela vai numa reunião, ela está representando você naquela reunião. Então, é um sistema representativo. Tudo que é tratado nas reuniões tem validade através de documento, não é de boca. Nós temos aqui um documento, né, que foi trazido, e que, pela ordem, eles são discutidos, eles são apoiados, eles são aprovados ou não. Tudo isso com a participação das pessoas que estão na reunião, né? Então, veja, é importante ter a documentação, porque não fica o dito pelo não dito. Nós temos aqui, olha, tem um comprovante, tem alguma coisa que validou essa nossa ação. Se alguém começar a questionar, mas por que tem os 3% da antiga per capita? Se nós formos procurar nos documentos, tem o documento que entrou e foi ali, então, aceito e aprovado, não é? Pelo nosso Supremo Conselho. Tem um documento. Não foi da cabeça de alguém, não, agora esse ano eu não quero mais 3%, agora eu quero 6%. Não é assim, né? Tem uma consulta para que isso possa acontecer. E as estatísticas, a Fátima está aí, que é a nossa secretária lá na Sinodal, elas sempre foram citadas nos relatos bíblicos, não é verdade, irmãs?
naqueles livros que o pessoal não gosta muito de ler, lá do Pentateuco, mas elas sempre são citadas as partes estatísticas, né? Tanto para o censo da população, como para, por exemplo, contingente de guerra, de colheitas, de ofertas, sempre foi contado. Né? Então, qual é o problema da estatística? Né? Números são importantes, números não existem só para fazer conta e dar um troco. Número é importante, número mostra a atuação da mulher presbiteriana, por exemplo, na evangelização, na ação social, envolvimento com missões, reunião de oração, números falam da nossa atuação. Isso não é para nossa vanglória, mas é para mostrar que a mulher presbiteriana, ela não está parada, sabe? Ela está abençoando, ela está fazendo a parte dela dentro do reino, estimulada pelo Senhor em primeiro lugar. Então, estatísticas são importantes, porque quando a gente percebe lá, puxa, irmãs, nós estamos diminuindo, olha como diminuiu a distribuição de Bíblias. O que a gente pode pensar a respeito disso? Quando a gente entrega uma Bíblia para alguém, a gente está evangelizando aquela pessoa. Então, a gente logo imagina o quê? Que nós estamos evangelizando menos, talvez? Ou será que a irmãzinha esqueceu que era importante ela colocar aquela Bíblia? Então, as estatísticas, elas falam de como nós temos nos comportado aqui na Terra, né? Como embaixadoras de Cristo, embaixatrizes de Cristo, né? Então, é importante a gente pensar nesses nomes por esse outro olhar, né? Eu estou olhando não com um olhar contemporâneo, eu estou olhando com um olhar cristocêntrico, ou seja, diante do que a Bíblia nos traz, porque o nosso trabalho não é para o mundo, o nosso trabalho é para Deus, né? E é feito no mundo, entendeu? Então, a gente não vai fazer igual o mundo faz, porque o nosso trabalho não é para o mundo. Nenhuma de nós aqui deve, de maneira nenhuma, almejar aplausos do mundo. Não devemos almejar o aplauso do mundo, né? Esse mundo aqui crucificou o nosso Mestre, o nosso Salvador. É dele, do Senhor, que nós devemos pensar, né, em receber algum elogio, alguma coisa que nos favoreça, porque é para ele, é para agradar o coração dele, né? Então, só para falar um pouco sobre esses documentos, a gente entender que a gente age assim na SAF porque nós estamos debaixo do que das normativas de uma IPB, né? Nós seguimos o que a IPB faz, mas com certeza você deve ter notado que o GTSI tornou algumas coisas bem mais leves para as irmãs, né? Nós tínhamos ata, agora nós temos memória de reunião. Isso não é uma coisa que você acha na UCP, na UPA, na OMP e nem na UPH, só tem na SAF, né? Porque certamente algumas sócias levantaram essa questão, então houve essa flexibilização para ajudar também no andamento dos trabalhos. Você pode concorrer à reunião? Com certeza, se você é sócia, não só pode, como deve concorrer nas eleições, né? Se você tiver essa disposição no seu coração, né, para servir na SAF também liderando, né? Para ser eleita, você tem que estar presente. Eu já participei lá atrás, muito atrás, de congressos e de reuniões em que a irmã não estava presente, mas ela deixou um papel escrito que se ela fosse votada, ela aceitaria. Ou então, eu vou ligar para a pessoa e perguntar. Não, ela tem que estar presente, né? E para poder ser votada. Não pode ser feito desse jeito, né? E aí, sim, para ser eleita, por que aquela irmã que é de outra igreja, mas é sócia da sua SAF, por conta do que o conselho permitiu, não pode ser eleita na diretoria? Porque ela tem que ser membro da igreja, né? Então, só podem ser eleitas irmãs que sejam membros da igreja há pelo menos 6 meses e que frequentem as reuniões, né? Porque tem que demonstrar algum interesse também pelo trabalho, né? Vocês sabem que para ser eleita é a metade mais um dos votos totais, né? Daquelas que estão presentes. Se a SAF da pessoa for muito pequena, eu não sei se vocês aí na Centro-Norte têm essa situação. Eu aqui na Federação Leste tenho, né? Então, eu tenho SAFs, por exemplo, que elas têm 6 sócias, pequeninhas, né? Lá no antigo manual, nós tínhamos a SAF nascente, eu não sei se vocês se lembram disso. Mas uma SAF, ela pode iniciar com um número muito pequeno, e para isso ela não vai ter, talvez, aquele número de 5 cargos da diretoria. Ela pode começar com 3 cargos, que é presidente, secretária e tesoureira, né?
Isso também faz parte do nosso GTSI. Não é o tamanho da SAF que deve nos incomodar, irmãs. Existem SAFs muito pequenas que são tão operosas, contribuem com tudo, né, se esmeram. Então, não é o tamanho que faz a diferença. Volto a falar que é a consagração, a quem eu consagro aquilo que eu faço, né? Os números, às vezes, eles podem nos tornar um pouco vaidosas, né? Mas o número para Deus, ele não é o principal. O principal é a qualidade do que é feito, né? E consagração tem a ver com qualidade, não com números, né? Então, a gente precisa pensar nessa situação também. Se já tem uma diretoria, vocês concordam? Tem uma diretoria, tem uma presidente, uma vice, 2 secretárias e uma tesoureira. No caso da federação e da sinodal e etc., também tem a secretária executiva. Para que também tem secretária? Lembra-se, naquele organograma, aquele porção de secretárias que foi colocado? Para quê? Minhas queridas, é para que as sócias possam desenvolver suas habilidades, né? Para que as secretárias nomeadas, elas dão vida aos projetos elaborados por essa diretoria. A diretoria, ela senta, ela escolhe um tema do ano, ela coloca algumas programações em oração diante do Senhor, para que aquela SAF possa viver, ela leva isso numa plenária para que aquelas sócias escutem qual é o planejamento do ano e falam, nós concordamos, certo? Aí aquilo fica em vigor, ok, mas as secretárias, elas dão vida aos projetos que são elaborados pela diretoria. A diretoria não vai fazer tudo sozinha. Não é o papel da diretoria fazer tudo sozinha, né? Na diretoria, cada uma tem o seu papel. Não é o papel da presidente fazer a ação social, ela assumir, mas ela pode, se não tiver alguém, ela pode também, né, incluir, além de ser presidente, ter uma secretaria. Mas se você tem irmãs, que delícia elas poderem participar dos projetos que são elaborados, né? Dar vida, desenvolver os seus dons ali. Então, vejam só, vejam que jardim bonito que fica esse, irmãs. Quando nós vemos a amplitude do nosso trabalho, a gente começa a perceber como às vezes a gente tem feito pouco e poderia fazer mais. E localizar dentro da nossa SAF pessoas que poderiam estar se engajando ali, ter essa oportunidade, inclusive as mais novas, né? Assistência social vai desenvolver esse espírito de serviço entre as sócias, né? Assim, é praticar o amor cristão. Então, essa pessoa, dentro da sua SAF, dentro da sua federação sinodal, ela vai estimular trabalhos sociais na comunidade em que você vive, ao seu redor, né? Eu me lembro que há muitos anos, claro, esse ano não teve por causa da pandemia, mas vocês aí mesmo fazem o Abrace Vila Malha, esse Abrace já se distribuiu em vários lugares, não só ali, porque é lindo esse trabalho na comunidade, né? Até no Brás nós fizemos com outro nome, mas fizemos também, chamava-se Mãos Solidárias, entendeu? Então, você poder alcançar a comunidade também. Distribuição de alimentos, roupas, visitação em cadeias, asilos, enfermos, trazer palestras úteis para a sua igreja, palestras úteis na educação, para pais e pais, etc., cursos de artesanato, trabalho de artesanato, manuais mesmo, ensinar isso na igreja, dar apoio a campanhas, a capelanias e outras. Você olhando aqui parece pouco, mas colocando no trabalho, fica muito vasto o que pode ser feito dentro do campo da assistência social, né? Comunicação e marketing, hoje, mais do que nunca, a gente percebe como a propaganda é a alma do negócio, como a gente divulgando nossos trabalhos, a gente consegue amplitude, alcançar mais pessoas, né? Ser claro nos nossos cartazes, nossos propósitos, mandar um convite, para formar um boletim da sua SAF, que coisa rica, né? Poder colocar coisas que vão acontecer, o que já aconteceu com foto, encaminhar um boletim impresso ou um boletim digital. Isso pode ser feito dentro de comunicação e marketing, né? Enviar recados, estou falando no caso da SAF local, para serem colocados no boletim semanal da igreja, divulgar as suas programações, produzir até mesmo lembrancinhas para os eventos. Às vezes tem secretárias que fazem isso também em conjunto com outras. Então, é muito vasto o campo. A espiritualidade não é só fazer, por exemplo, a devocional, enquanto você tem
antes de você começar a sua plenária. Ela abrange todo o conhecimento bíblico, pode estimular também o conhecimento dos símbolos de fé da igreja, uma vida devocional das sócias, fazer programas de vida devocional, estimula essa prática da nossa vida cristã, também ética, o culto doméstico, ela estimula essas coisas, ela não vai obrigar ninguém a fazer, mas ela vai lembrar que existe isso e que é importante, né? Dar vida ao projeto Ana na sua igreja, fazer uso do relógio regional de oração, né? Além de colaborar com as devocionais, tanto com a presidente como as demais secretárias também, pode fazer concursos bíblicos, programar vigílias e também reuniões de oração, é muito vasto o campo de atuação de cada vasinho desse que floresce dentro da nossa SAF. Né? A estatística não está ali só para contar números, né? Mas ela vai coletar os dados com as sócias, vai analisar, para elaborar um relatório bonito, ressaltando os pontos positivos que a sua SAF esse ano mostrou, mas também os negativos, para que essa sociedade possa melhorar. Né? Ela vai enviar esse relatório para a federação, ela vai procurar conversar sempre com as coordenadoras de departamento para ajudar nos envelopes ou na forma de recolher esses dados. Isso é importante, vai mostrar a sua atuação dentro da sua igreja, ao seu redor. Imagine isso em números de nacional, como a mulher dentro da sua federação está agindo, dentro da sua sinodal, dentro do país, a mulher presbiteriana, né? Evangelização. Essa irmã ela vai incentivar as sócias a cumprir o ID de Jesus Cristo. Você não é missionária, você não foi para o campo, mas a gente pode ser missionário urbano. Como que eu vou fazer o ID de Jesus, incentivar isso, promover evangelismo no lar, né? Ou mesmo se fosse o caso, ao ar livre, em hospitais. O trabalho de evangelização, ele é sempre muito juntinho com o da assistência social. A gente vê muitos trabalhos que elas fazem juntas, né? Distribuição de Bíblias e literatura cristã de boa qualidade, né? Ela providencia esse material para que a irmã possa distribuir nos locais onde ela vai. Se a irmã não tem condições de comprar, a SAF pode fornecer esse material para as irmãs, né? Promover saídas de evangelismo, até mesmo chamar alguém para dar um curso de evangelização pessoal, né? Um discipulado, tudo isso está dentro do campo de atuação de evangelismo. Missões não fica muito atrás, né? A secretária de missões dá recado para nós do missionário que vocês cuidam, a carta que ele escreveu, né, que ele recebeu de nós, as notícias que ele mandou do campo, né? Então ele nos incentiva a participar da obra desse irmão que não está perto da gente, né? Pode trazer alguém para falar sobre uma palestra, sobre um missionário que vem, alguém de uma agência missionária que venha contar o que está acontecendo no campo, que está longe de nós. Eu penso, irmãs, que assim que as coisas voltarem à normalidade, que nós possamos novamente nos reunir em 100, 200 pessoas, nós ainda vamos continuar tendo, a partir de agora, alguma coisa, alguma modalidade no online, porque isso facilitou muitas coisas para nós. Você, por exemplo, se conseguir trazer o Ronaldo Lidório para falar numa reunião sua, como você traria ele pagando a passagem ali do Amazonas para cá, né? Seria tão difícil para uma SAF conseguir fazer isso, ou mesmo para uma sinodal, mas através desse meio tecnológico, a gente pode também continuar tendo esse tipo de trabalho no online, né? Não desmerecendo, claro, o presencial, mas algumas coisas eu acredito que continuarão sendo feitas assim, já que se abriu esse leque, né? E essa irmã, ela também, ela se corresponde com o missionário, se preocupa com a família dele, pode mandar mimo da sua SAF, um presente de vocês para eles, na família, orar por eles, mandar cartas para eles, fazer campanhas, né, desde que sejam aprovadas pelo conselho. Tudo isso que eu estou falando aqui das secretarias, claro que dentro do que o conselho permite a sua SAF fazer. Uma secretaria de música, a maior parte das SAFs não tem, mas que bonito ter um conjunto musical da SAF, né? Dar instruções sobre o louvor, porque a gente tem ouvido louvores de uma qualidade tão ruim, né? Até mesmo doutrinariamente falando, e às vezes cantamos coisas na nossa igreja que não coincidem com a nossa doutrina. Então, dar, sabe, instrução sobre o louvor, ensinar sobre essa parte.
ensaiar hinos. Por exemplo, nós estamos aí querendo montar um mosaico agora para o Projeto Ana. Essa irmã ajudaria nisso. Irmãs, vamos gravar, ensinaria como faria, né? Poderia participar auxiliando nas reuniões especiais, na parte musical também, né? Que é muito útil e imprescindível. Causas locais IPB vai prestigiar as atividades da igreja, vai incentivar nesse apreço à liderança da igreja, vai cumprimentar, isso é uma parte da segunda secretária, né? Mas também pode, dependendo do acordo que se fizer na sua SAF, cumprimentar sócias em aniversários, ocasiões especiais, festejar datas do calendário, promover esse entrosamento, né? Com quem nos visita, né? Promover estudos sobre o GTSI, fazer com que nós conheçamos mais as instituições da nossa IPB, dar assistência ao seminarista, tudo converge aqui, né? Para essas duas pastas que são as causas da IPB e causas locais. Terceira idade é uma pasta que nós não temos hoje na nossa nacional, ela não tem secretaria da terceira idade, mas nós temos um ótimo secretário nacional da terceira idade, que é o reverendo Pinho Borges, acho que a maioria de vocês já conhece, e ele passa muitas instruções boas, bem atualizado no site, né, que ele já montou, faz tempo isso, mas ele consta no GTSI, né, e essa secretária, ela promove algumas atividades de integração com os idosos da nossa igreja, não necessariamente só com as mulheres, a gente pode integrar os homens também, em algumas atividades que fazemos, passeios, né, culturais, várias coisas. Essa secretaria traz informações importantes para essa faixa etária, o dia a dia, coisas que saem na legislação, nós podemos trazer para elas se atualizarem, né? Promover lazer, cultura, passeios, valorizar e incentivar a participação delas, inclusive, nas nossas atividades, né? Enquanto SAF, na igreja também, porque eles ainda têm vigor, né? E eles, como é bonito o trabalho que a terceira idade faz conosco, né, com muito esmero, com muita responsabilidade, né? Então, a gente valoriza aqueles que ainda estão contribuindo, porque eles ainda têm como contribuir, né? A gente não se aposenta na vida cristã, a gente só para quando a gente morre, né? Mas enquanto a gente está vivo, a gente está produzindo também, né? E as coordenadoras de departamento que contribuem muito com o desenvolvimento das sócias, né? Então, a coordenadora, ela fica de olho ali na participação de cada sócia, aí ela começa a perceber, né, onde uma se destaca, o que a gente percebe que as outras não viram ainda, a gente começa a contar isso para a diretoria também, né? No seu departamento, ela realiza estudos, palestras importantes para se desenvolver integralmente. Isso aqui é um jardim, irmãs. Já falei de vários vasinhos. E esses vasinhos, eles vão produzir outros brotinhos, né? Porque elas vão envolver as outras irmãs que não são secretárias no trabalho nos quais elas vão desenvolver, né? Então, promover essa reunião onde você tem uma visita e ali você pode também evangelizar. Essa irmã, ela reforça os recados feitos nas plenárias, é uma grande parceira da diretoria nesse sentido, né? Buscando também manter o interesse, marcar com antecedência, dar tarefas para participação. Então, aqui é um ambiente onde vai se estreitar muitas relações de amizade também entre as próprias sócias. Por isso que é bom que o grupo não seja muito grande, né? Para que elas possam também participar falando. Então, o que é importante a gente pensar? Agora a gente vai mudar de vasos para ferramentas. Embora na jardinagem nós também tenhamos ferramentas. Eu não sei se vocês gostam de plantar, mas a gente tem algumas ferramentinhas que usamos para plantar, para podar, um rastelinho, né? Para cuidar bem das nossas plantinhas. Então, nós somos ferramentas com funções diferentes. E isso dá muita vida, né, dentro dessa situação da SAF. Nós somos ferramentas diferentes, mas nós somos usadas por Deus para o mesmo fim. Então, se Deus fosse construir um armário, ele ia usar um martelo, ele ia usar uma chave de fenda, ele ia usar uma lixa, ele ia usar um lápis, ele ia usar parafuso, uma série de materiais, né, para produzir aquele móvel que ele queria. Mas ele vai usar
esses objetos diferentes que vão colaborar na construção daquilo que Deus quer que seja construído. Então, as secretárias, elas podem trabalhar em conjunto, não só individualmente. E quando elas trabalham em conjunto, isso enriquece muito mais a programação, porque são mais dons e talentos juntos, trabalhando juntos para propiciar uma programação que saia excelente, torna as atividades muito mais criativas, né? Se você tem 3 pessoas trabalhando junto, com o mesmo propósito, que em primeiro lugar é consagrar tudo aquilo a Deus, elas vão ter condição de fazer alguma coisa mais criativa do que uma pessoa só pensando, né? Então, o que a gente fala para as secretárias? Procurarem estar sempre atentas aos recados que chegam à mão delas. Principalmente você que está aqui é secretária dessa federação, né? Então, o que você recebe lá no grupo que você está da Sinodal, né? O grupo de missões, o grupo da terceira idade, grupo de espiritualidade, repasse aquilo que chegou nas suas mãos para cada presidente de SAF, porque aquilo que você recebe tem que acontecer lá na SAF local, né? A finalidade é chegar lá na base, que é a irmãzinha que está lá na SAF, né? Então, nós somos ferramentas diferentes, ferramentas com funções diferentes, mas nós somos usadas por Deus para o mesmo fim, o propósito é único, né? Por isso é que eu falo, não tem uma ferramenta que é mais importante do que a outra, todas são importantes, né? Porque cada uma tem a sua função. Se você for pegar um prego e você quiser martelar esse prego com um alicate, você não vai ter um êxito, porque a ferramenta para você martelar, bater um prego é um martelo, não é uma chave de fenda, né? Agora, você não vai conseguir girar um parafuso usando, por exemplo, uma lima. Não é para isso que a lima existe, né? Então, pensa nessa amplitude, minha irmã, né? Elabora seus projetos, apresenta isso para a diretoria, cada uma irmã da sua SAF, essas que nós queremos abraçar, que queremos que contribuam conosco, ela pode fazer os projetos dela, apresentar para a diretoria e juntas, né, diretoria e a secretaria, vai vendo a viabilidade daquilo acontecer, dentro do que também a igreja nos permite fazer. Né? Se essa secretária precisar de uma verba, e muitas vezes ela precisa de uma verba, a gente precisa falar para ela, olha, irmã, você vai precisar de uma verba? Antes conversa com a diretoria, não vai comprando as coisas sem avisar, porque às vezes nós não podemos não ter o dinheiro em caixa, né? Para devolver para você. E é justo que saia, se a atividade é para a SAF, que saia do próprio caixa, mas tem que ser conversado antes, né? E que nenhuma secretária nossa tenha dúvida de nada. Se tiver dúvida, pergunte. Tem sempre alguém que pode responder a nossa pergunta, né? A pior coisa que tem é a gente ficar com dúvida e deixar de fazer porque tem dúvida. Então, antes de deixar de fazer porque tem dúvida, pergunte. Deixe de ter a dúvida para poder fazer, né? E aí a gente vê um jardim ficando muito completo. E nós nos vemos muito gratas a Deus por porque Ele está dando a oportunidade para cada uma de nós, né, essa oportunidade linda que nós temos de servir a Ele, né, de poder servi-lo com nossos dons, com nossos talentos. Então, quando a gente olha para essa amplitude, esse aqui já é o último slide, né? Quando a gente olha para toda essa amplitude da riqueza que é o que tem dentro de uma SAF, muitas vezes a gente não consegue, não dá conta de perceber o tamanho disso tudo. Vocês conseguiram ver o tamanho disso tudo, irmãs? É amplo, não é? Sabe, isso daqui que eu estou falando, realmente não é só um vaso. Realmente, isso que eu estou falando não é um canteirinho. A gente está falando de uma área muito mais ampla, né? A gente está falando de um lugar espaçoso, é um lugar em que a gente não fica se esbarrando e competindo por um pedacinho de terra. É muito grande tudo isso que eu estou falando, né? E quando a gente percebe que eu posso usar uma parte desse território para servir a Deus, né? A gente consegue se enquadrar em alguma dessas atividades para ser bênção. Para ser bênção, irmãs. Porque uma flor murcha e seca,
ela não embeleza lugar nenhum, né? Mas aquela flor, que mesmo que ela caia, ela volta a nascer, essa é a que dá vida ao jardim, né? Tem uma hora que a roseira fica sem botão, vocês já perceberam? E depois de um tempo, ela volta a ficar cheia de botões e eles abrem e ficam aquelas rosas maravilhosas. E assim conosco também, plantadas na casa do Senhor. Plantadas na casa do Senhor. Nós florescemos nos átrios dele mesmo. Porque a bênção da gente poder servir na SAF é ser usada para mostrar ao mundo que Deus existe. Através, inclusive, não só da sua vida particular e do seu testemunho particular, da sua consagração como serva, mas através das atividades que nós fazemos em conjunto como irmãs. Independente da esfera que nós estejamos, mas muito mais na SAF na qual nós participamos. Então, nós somos convidadas por Deus a experimentar o melhor que Ele tem para nós dentro dessa sociedade que Ele permite que existe dentro da IPB. Que não tem nada de burocrática, muito pelo contrário. O que ela tem é dinamismo e espaço para a gente poder crescer. Nós só não podemos nos negar a crescer, irmãs. Eu posso não querer fazer parte de uma diretoria. Você tem direito de não querer ter um cargo eletivo, né? Mas nós não fomos chamadas por Deus para servir só se nós tivermos cargos. Concordam? Nós somos chamadas por Deus para servir como servas. E a presidente é serva também. A tesoureira também é serva. O presidente do Supremo Concílio, antes de tudo, ele é um servo. E o servo, ele tem que estar disposto na mão do seu senhor, né? Então, eu peço a Deus que Ele nos encoraje, né, a deixarmos, né, como essas flores, essas plantinhas, sermos tratadas e cuidadas por esse perfeito jardineiro, para que esse campo seja sempre muito florido, muito agradável, muito útil, né? A flor, ela é útil para nós também, sabia? Tudo bem, tem pessoas que comem flores, eu não cheguei no nível de comer flores, mas tem pessoas que comem, mas ela é muito útil na vida do ser humano, né? Nem todos podem ter quadros bonitos dentro da sua casa, mas eles podem ter quadros bonitos num pequeno vaso. Aquilo muda o ambiente de uma casa. Nós, como flores que florescemos nos átrios do Senhor, somos assim. Onde nós chegamos, nós impactamos. Não porque eu sou muito bonita, mas porque eu tenho a beleza de Cristo. E não porque eu ajo muito bem, mas é porque eu ajo com as ações de Cristo. Não porque eu falo muito bem, mas porque eu falo como Cristo falaria. E aí vem a parte da consagração, né? Você consagra o que você faz a Deus? É a primeira coisa importante, né? Com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com toda a minha emoção, com tudo que há em mim, o meu primeiro tem que ser para Ele, né? E aí, até mesmo quando nós ouvimos coisas que nos desestimulam, e eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já ouviram comentários, reclamações que vêm de encontro a nós para nos desestimular, mesmo que nós ouçamos, sabe, queridas, isso não vai doer tanto em você e não vai fazer com que você perca o seu alvo e o seu objetivo, porque quando a gente consagra tudo ao Senhor, o nosso alvo não é agradar as pessoas. O nosso alvo é agradar aquele que nos chamou para a obra, né? E quando a gente faz assim, tenha certeza, viu? Nosso objetivo realmente não é ganhar o aplauso das pessoas, mas sim agradar o coração de Deus. Mas quando a gente agrada o coração de Deus, nós agradamos a maioria também. Não dá para agradar a todos, gregos e troianos, né? Mas aqueles que estão conectados também na consagração ao Senhor, caminham conosco, junto com a nossa consagração. E aí, amadas, é uma fortalecendo a outra,
sabe? É a de 18 que dá a mão para a de 53, muitas vezes, que não está mais com tanto fôlego para fazer tal coisa, ou que não conhece aquela ferramenta que a mais nova conhece. Então, veja como é lindo, né? A junção das pessoas na promoção, na benfeitoria do trabalho e nesse lindo jardim que nós estamos ainda florescendo, né? Para a honra, glória e alegria do Senhor em primeiro lugar. Então, que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada, né? Eu sei que a minha palavra foi bastante extensa, mas eu penso que nunca é demais a gente relembrar algumas coisas, até porque poderia ter alguém aqui que nunca havia ouvido alguma coisa das quais eu falei. Então, nós, vira e mexe, temos que fazer essa reciclagem, não é, queridas? E sempre cuidar para passar para as mais novas, né? Nós temos mulheres nas nossas igrejas que têm vindo de outras denominações, e mulheres que vieram da Igreja Católica de outros lugares, não têm noção do que é servir a Deus, não têm noção do que é uma SAF. Nós temos que ensinar isso para elas, com carinho, com amor, né? Porque é um lugar muito bom de estar. E assim nós não vamos afastar as irmãs de estarem conosco, mas nós vamos, aproximá-las, para que esse jardim fique cada vez mais bonito. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês que entrou aqui nesta tarde e que Ele multiplique isso através de vocês para as flores que não entraram hoje nessa tarde. Você hoje sai daqui com a incumbência de florescer nos átrios do Senhor, né? E através de você, eu tenho certeza que tem irmãs que vai olhar para você e falar, eu quero fazer assim também. Não é tão difícil como eu pensava. É muito melhor do que eu imaginava. Que Deus nos ajude nisso, né? Nós temos a nossa parte também, né? Em atrair as irmãs para servir conosco na SAF. Posso fazer uma oração, Silmara? Vamos orar, então. Claro, fique à vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, nós te louvamos por essa tarde. Ó Deus, por esse momento precioso que o Senhor nos deu juntas aqui, Pai. Obrigada, porque nós também temos a firme esperança de que em alguns meses nós poderemos nos ver e nos abraçar presencialmente. Mas por enquanto, Pai, que alegria poder ver nossas irmãs através dessa tela. Pai, nós colocamos a nossa vida, cada uma que está aqui, cada um que está nessa plataforma, Deus, no teu altar. Nós queremos estar plantadas na tua casa, Senhor, e queremos sim florescer, viçosas, bonitas, ornando este mundo, Pai, que precisa tanto da tua beleza, da tua ética, da tua misericórdia, da tua graça, Senhor. Usa cada um de nós, trabalha no nosso coração, Pai, para que assim como Pedro compreendeu naquela conversa contigo, Jesus, que ele tenha que amar ao Senhor em primeiro lugar antes de amar a obra, que nós também sejamos assim, que a nossa consagração seja completa e que nós amemos, ó Pai, amemos de verdade, nos separarmos para a tua glória. Faça isso, Pai, no meu coração, no coração das minhas irmãs, do pastor. Torna-nos, ó Pai, pessoas úteis no teu reino, fazendo-nos úteis aqui onde nós estamos também. E dá, Senhor, que através das nossas vidas, as irmãs, Pai, que têm tido alguma dificuldade para entender o trabalho feminino dentro da igreja, Pai. Um trabalho, sim, que é submisso ao Senhor. Nós não somos empoderadas, ó Pai, nosso poder vem totalmente de Ti, a nossa força vem do Senhor. Que elas possam encontrar em nós modelos bons para também se aproximarem e crescerem conosco no serviço que nós fazemos dentro da nossa igreja. Te louvamos, ó Pai, por essa federação. Peço a tua bênção sobre a vida da Silmara, na sua saúde, na sua recuperação, e através dela que o Senhor abençoe toda essa diretoria, as secretárias, as SAFs e todas as sócias dessa federação. Alcança, Senhor, também a seu tempo o coração das nossas irmãs da Atalaia e de Mairiporã, que elas possam sentir o desejo de estar conosco também nesse trabalho tão glorioso que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada porque o Senhor nos faz úteis dentro da tua obra. Nós te louvamos, Pai, oramos e agradecemos pelo bem que o Senhor faz em nos permitir te servir.
Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amada irmã, o privilégio que nós temos, né, em sermos chamadas pelo Senhor para podermos servir como servas consagradas, né, que seja verdadeiramente assim nas nossas vidas, né, por cada uma de nós que estamos aqui nesta tarde, ouvindo, né, dessa palestra, ouvindo dessa palavra abençoada. Muito obrigada, Paulinha, nós agradecemos muito a você e rogamos ao Senhor que continue lhe abençoando grandemente, dando a você essa disposição constante que você tem tido para conosco, né, dentro da Sinodal, dentro das federações, que o Senhor continue lhe abençoando grandemente, viu? Deus a abençoe. E nós agradecemos também, né, a todas as pessoas que estão conosco nesta tarde. Eu não sei se a Olívia está conosco. Olívia, você está presente? Você viu, Sandra, se a Olívia está? Não, né? E a Sandra também não, né? Não a Sandra Gaio, mas a outra Sandra. Ok. Então, tá. Então, nós não temos nenhuma irmã, né, da congregação de Mariporã e também da Atalaia, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas e, com certeza, no tempo dele, né, essas irmãs serão alcançadas, com certeza, se for da vontade do Senhor. Nós agradecemos ao reverendo Carlos, né? Eu passo a palavra para o senhor nesse instante, pastor. Viu? Nós temos uma visita que está lá na Bahia, de Janira. Ah, é? De Janira? Cadê a irmã de Janira? Espera um pouquinho só, então, reverendo. Abre aí, irmã. Você conhece, Paula? Sim, aquela irmãzinha que ficou um tempo aqui, foi conosco em algumas programações da Betel, e foi para a Bahia de volta. E eu mandei o convite e ela está ouvindo aí, mas não quer abrir. Mas tudo bem, seja bem-vinda, querida. Ok, seja bem-vinda, irmã de Janira, viu? Aqui, tá. Muito bom poder tê-la conosco nessa tarde, viu, irmã? Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, viu? Viu? Oi. Eu tenho uma visita também, a Juliana, que está assistindo, uma jovem. A Ju, presbiterial? A Ju, é. Oi, Ju, A abre Ju aí tá pra aí. gente, Ju. Cadê a Ju? Secretária presbiterial de UCPs. A Janira abriu aí. Abriu. Abraço, Tá irmã. fechado. Ju, um abraço para você também, que essa seja a primeiro de muitos, viu? Para você estar conosco, somando com a gente aqui, viu? Na federação, aí na SAF, do Tucuruvi. Que Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Pastor Carlos? Queremos agradecer a nossa irmã Paula, né, pela palavra importante, né, pelas instruções necessárias para o bom andamento, o bom funcionamento das SAFs locais e também da nossa federação, né? Então, que Deus abençoe a irmã, continue dando a você, querida Paula, sabedoria, né, conhecimento para sempre nos instruir, né, naquilo que é necessário. E quero deixar uma palavra aqui com as irmãs, um texto bíblico, né, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a todas vocês, queridas irmãs, né? E que pratiquem essa realidade, porque certamente nesse tempo de pandemia,
né, é necessário que busquemos sempre ao Senhor com ênfase, com empenho, né, para que possamos superar esse momento e sairmos dele mais fortes do que nele entramos. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada, reverendo. Esteve conosco também a nossa irmã Edna, né? Edna, que foi membro da Casa Verde por muitos anos e está em Minas hoje. Ela tinha um trabalho da federação dela também, mas ela esteve conosco, participou até agora há pouco e deixou um abraço para todas as irmãs também. Não sei se a Edicleia está. Não sei se ela conseguiu entrar. Não? Ok. E nós agradecemos também, irmãs, a Tainá, né? E a nossa irmã Eliane, pela participação aí dos cânticos conosco. Deus abençoe, viu, Li? Sua vida, a vida da Tainá, viu? Muito bom ter vocês conosco também. Aqui, viu, Simara? Essa participação. Ah, tá aqui. É a Di? Ah, aqui, ó. Estou aqui com vocês. Ok, pode falar, Di. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande para mim, né? Não é sempre que eu tenho condições, mas graças a Deus eu pude estar com vocês. E louvo a Deus pela palavra abençoada que a Paula nos trouxe e que realmente o Senhor esteja tocando nos corações das irmãs para que continuem dispostas na obra que não é nossa, mas é do nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muitas saudades, viu? De saudades todas. Também, viu? Manda um abraço para o seu Brizola, grande. Viu? Beijos. Sim, a todos aí também. Que Deus abençoe. Um beijo grande. Amém. Tchau. Obrigada. Nós temos mais alguma visita, irmãs? Ana Margarida, eu não sei de qual igreja ela é mesmo. Não abriu, né? Abriu. Margarida da Ebenezer. A Ebenezer. Ah, tá. Então... A Denise também está conosco Denise. aqui. Cadê a Dê? Obrigada, Dê. Beijo. Quem mais, irmãs? A Edna é a dona Edna nossa agora, né? Viu, Sandra? É nossa agora. É a dona Edna, né? Acho que é, né? Então tá, irmãs. Então, nós vamos pedir agora para todos abrirem as câmeras, que a Sandra vai fazer uma foto aí, né, da turma. Vamos lá? Vamos. E aí a gente encerra com o moto após a foto, tá? Vamos tentar. Ok, Sandra? Foi? Sem som, Sandra. Então tá. Então vamos falar pausadamente, né, o nosso moto, e nós agradecemos a todos vocês, e daí já estará encerrada então a nossa reunião, tá bom, irmãs? Vamos lá? Tá. Sejamos verdadeiras irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosos com Cristo Jesus. Beijo, Amém. Amadas. Até mais, Beijo. pastor. Tchau, Obrigada, irmãs. queridas. Boa tarde. Muito obrigada. Prazer revê-la. Alexandra. Beijos, Ale. Beijo, Silmar. Paulinha, foi bom revê-la, Paula. Amém.
Boa tarde. Beijos, Rô.